lá, galerinha, falar sobre ficar grávida para segurar um homem. Gente, vocês acham que isso é positivo? Um filho é importante na vida da gente. Eu não tenho filho. Comecei a pensar sobre isso, assim, tenho 34 anos, já tô na idade, né? Uh, Até 35, 38 no máximo, né? Para ter naturalmente, sem nenhuma maior complicação. Acho que eu já tô no meu, chegando no meu limite de não ter. Mas também ao mesmo tempo eu não me vejo tendo filho agora. Não tô no lugar que bom assim pra pensar nisso, né? E se eu tivesse que adotar não teria problema nenhum. Acho que a melhor idade pra ter filho, infelizmente, é dos 40 ou 50 anos pra frente, quando a gente já tem, tu já estudou, né? Tudo que tu tinha que estudar, é claro que se tu quiser estudar mais, pode, mas digo que tu já tem a tua profissão, tu já estudou, quem tivesse que mudar já mudou de profissão, né? Tu já tem o básico, que é tua, ou deveria ter normalmente, né? Quem trabalha, quem se dedica, tem uma vida organizada, já adquiriu sua casa, né? Quem quiser um carro já adquiriu seu carro, suas economias, então já tem uma estrutura. Eu acho que é aí que é a idade para ter filho. Tem gente que diz, tem uma que eu acompanho, gosto muito dela, se chama Flávia Rita. Ela é professora de português para concurso. E ela diz: não, gente, vocês têm que ter filho e tem que ter uns dois ou três, independente de vocês terem condições ou não. Porque você tem que ter uma família grande, porque a família é a coisa mais importante da vida, enfim. Isso aí tá no pensamento de vocês. O que eu acho? Eu já vejo assim, muitos falarem, né? Até fazerem em outros canais falando sobre isso. E já xingo, já você não tem que ter filho, não sei o quê. Hoje em dia ninguém pode ter filho. Não é isso, gente. Eu acho que é importante a tua família. A família da gente, depois de adulto, são os filhos. Marido, tu tá, hoje em dia tu tá com um hoje e outro amanhã, né? Casamento não é estabilidade. É claro que pode acontecer, que né, se dê bem, fique toda a vida, mas tu dizer não, eu tenho uma família porque eu tenho meu marido, você sabe que não é bem assim. Também pensar, porque eu vou ter filho, porque eu não ficar velha, não ficar sozinha. Também você tem que ver, né? Porque o que tem de filho colocando pais no asilo, às vezes bons pais igual, não quer dizer, né? Vocês têm que ter filho porque vocês gostam, porque eu acho, vocês acham que é o momento, e principalmente que vocês tenham condições de ter. E as condições que não sejam só condições financeiras, condições psicológicas e a pessoa para ter. Vi um dia a Flávia Rita falando e eu achei, digo, fiquei pensando, é mesmo, né? O homem, para ser o pai do teu filho, nem sempre é o homem, o teu amor. O homem para ser teu namorado, para ser teu amante, para ser teu marido, até para ser teu marido. Às vezes te dá muito bem, né? Mas pra ser pai. Até porque o cara, para ser pai, ele tem que querer ser pai. Nós somos inteligentes, gente. Gente, hoje em dia não precisa, não acontece, porque Deus quis. Hoje em dia, se tu tem um filho, é porque tu quis. Porque tem os métodos aí, né, contraceptivos, a gente pensa, enfim, não precisa tu fazer nada que não seja no momento certo e com a pessoa certa. Às vezes eu até brinco, digo pra minha mãe, bom é ter produção independente. Mas se tu parar pra pensar, tem um lado ruim, né? De que tu tem um filho, assim, de produção independente, não ter pai. Porque aí tem um lado de que, tá, e se tu morrer, vai ficar com. Teu filho vai ficar com quem? A minha mãe sempre diz isso pra mim. Ah, eu não vou cuidar do teu neto, aqui não tem, teus irmãos também não vão cuidar. Tu ter um filho, tu vai ter que ter com alguém que seja capaz de cuidar da criança, que seja, né, um bom pai. Tudo são coisas para pensar. De que eu vejo hoje em dia? Que não penso em nada disso. Não penso em nada disso, gente. A única coisa que pensam é que, vou ter um filho. Dizem que não, mas não existe essa. Tem filho para segurar homem.
as mulheres, as esposas, para segurar o marido, ainda segurar a canalha cafajeste. É esse tipo que elas se preocupam em segurar, gente. É impressionante, impressionante. As mulheres são aqui, ó, e aqui, ó, 500 mil chifres, e elas pegar e deixar o traste, seguir a vida delas, elas, filho, 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 pra o cara segurar o cara. Ah, filho não segura homem. Pode ser que não segure, gente, mas se o cara é um bom pai, eu tenho o mínimo de cérebro, começar a pensar, ele sabe que ele vai ter que pagar uma pensão, porque hoje em dia, né, sabem, né, coloca na justiça, a única dívida que vai preso é a pensão alimentícia, né, não tem nenhuma outra forma de dívida no Brasil que a pessoa vá pra cadeia, então o cara vai ter que pagar. Ah, mas paga R$ 200, né, sobre o salário mínimo. Aí, se o homem tem mínimo de consciência a pensar, uma criança não se sustenta com R$ 200, ele vai ter que, vai, né, gastar mais. Ele vai ter que ganhar mais para gastar mais. Às vezes o cara não ganha, às vezes o cara ganha um salário mínimo, às vezes até tá desempregado. Então, tudo... Chega um momento assim que o cara tem 2, 3 filhos, ele ganha um salário mínimo, mas nem trabalha, sei eu, pega um bico, que ele não, ele vai estar preso com aquela mulher. Ele não vai largar ela porque não tem como. Tem 3 filhos, 2, 3 filhos para sustentar. Ele não tem como, entendeu? Não vai, né? Isso que tem a mínima de consideração. Aí tem caras que estão nem aí, que largam, que tá. Porque tem tudo isso, gente. Se o homem, ele virou a cabeça que ele não quer, mas não adianta filho, ele vai pegar e vai largar, não interessa. Se eles passarem fome, não interessa. Sabe como é que funciona, gente? Deveriam saber. E as amantes, que pensam em fazer filho também pensando que o homem vai segurar. Às vezes os caras são tão canalhas que eles mentem pra elas que querem filho e depois que elas engravidam eles dizem que não, mudei de ideia, vai abortar, não quero. Vocês têm noção uma coisa dessa, gente? E as mulheres fazem tudo por eles. Que se tiver que eles disserem que atira lá na ponte, elas se atiram. E ainda não tem responsabilidade com elas, tem responsabilidade com o ser que elas estão colocando no mundo. Aí vocês veem casos que não é nenhum nem dois, né? De abandonarem, deixar no meio da rua, na lata do lixo, as crianças. Ou que ficam sofrendo, que elas vão, deixam trancada dentro de casa e elas vão pra balada, vão pra festinha, ou colocam qualquer marginal pra dentro de casa pra estuprar, pra, né, assediar, pra fazer tudo que vocês veem nas mídias com as crianças, porque elas têm filho e o cara não assume e se some, e elas têm que arrumar alguém pra sustentar a criança, que elas também não têm capacidade, não tem nenhum momento, tem cérebro pra pensar. Ah, eles estão dizendo, não, tu tá culpando só as mulheres, os homens, que, né, não faz filho sozinho. Realmente, não faz filho sozinho. A culpa é dos dois. Mas, infelizmente, as mulheres, eu falo aqui com a maioria que são mulheres, que tem que usar o cérebro, tem que ser mais consciente. Gente, eu não acredito, assim, eu fico pensando, eu sei que quanto mais, menos escolaridade, mais filhos, isso é uma questão, isso aí não sou eu que estou dizendo, isso aqui são estudos dados, que mulher, quanto mais esclarecimento, mais poder aquisitivo, enfim, ela vai ter menos filhos, ou vai ter filhos no momento certo, isso é falta de esclarecimento. Falta campanhas do governo aumentar, né? Tinha uma época que tinha mais, agora tu vê cada vez menos investimento com preservativo, com informação, pegar os adolescentes nas escolas, esse é o momento, depois de adulta tá mais perdido, mas quando é adolescente, esse é o momento da educação sexual, né, de conscientização sobre ter filhos. Mas mesmo assim, gente, tem umas assim que eu fico pensando, como é que pode, gente? Como é que pode? Tem um filho por descuido, tem 2 filhos por descuido, tem 3, 4, 5 filhos por descuido. Não, é complicado, gente. Assim, ó. Se tu parar e analisar um por um, assim, tu não consegue. É claro que nós agimos, nós estamos dentro de grupos sociais, né? Vou dizer que eu sou de classe média. A minha maneira de pensar, de agir, as pessoas que eu me relaciono são pessoas de classe média. Se uma pessoa miserável, ela vai pensar, vai agir, vai ter o círculo social dela de pessoas miseráveis.
pessoas miseráveis que têm vulnerabilidade social vão agir, né, dessa maneira, de se encher de filho, de não ter planejamento familiar. É bem complicado, gente, é bem complicado. Acho que o maior, assim, a mudança precisa de intervenção governamental. Tem gente que diz, não, mas parem o discurso, né? Dizem que é discurso de direita colocar tudo para cima do governo, de esquerda, discurso de esquerda colocar tudo para cima do governo, né? E de direita colocar tudo na maneira individual. Mas é bem complicado. Mas a gente aqui na internet, como fala de maneira individual, fala assim, gente, pensem. Não é você se enchendo de filho, não é isso que vai segurar o cara, o homem. Ao contrário, se o homem não gosta de ti, ele vai gostar menos. Menos. Porque ele vai ter. Pra eles é um fardo, é filho, é problema, tá preso, é compromisso. Agora, se o homem ele gosta, ao contrário, ele vai sentir alegria. Vocês ficam iludidas que os homens gostam e vocês, gente. A pessoa, se vocês têm um mínimo de dúvida, é muito fácil. Quando a pessoa gosta, ela vai dizer, ela vai demonstrar, principalmente ela vai mostrar com as atitudes. Tu não vai ter dúvida. Eu levei assim pra mim, sabe? Quando tu tá num relacionamento que tu tem um mínimo de dúvida, pode ter certeza, e tu tem aquele pressentimento que não tá legal, aquilo ali não é legal mesmo. Se a pessoa gosta de ti, tu não vai ter dúvida. Vai ficar claro, tanto nas atitudes quanto nas palavras, não vai ter dúvidas. Então não vem meter filho e mais filho pensando que é isso que vai segurar o cara, que não é. E é importante, não acho que não tem que ter, é importante filho, família, se é isso, de repente pessoas não gostam, pessoas que gostam, mas no momento certo, com a pessoa certa, não para segurar ninguém, nem esse pensamento de que, porque eu vou ficar sozinho depois de velho. Se tu for pensando e já colocando um fardo pra cima daquele ser que ele vai ter que ter, né, privar, né, tirar da solidão, já tá errado. A gente tem que ser, e é difícil, né, gente? Nós temos que ser independentes financeiramente, independentes emocionalmente. Não tem que depender nem de filho para ser feliz. E cada vez, né, isso aí que lá para 2050, o nosso futuro é esse. As pessoas vivendo muito mais, né, terceira idade, aumentando a população de terceira idade, e mais solitárias, né. O ciclo familiar, a construção familiar, cada vez excluindo mais os idosos, infelizmente. E aí os idosos, nós, que vamos ser os idosos, a gente vai ter que saber se organizar, se adaptar, sermos independentes, sermos sociáveis e social no nosso ciclo, pra gente sobreviver, senão o quê? Vamos ficar sozinhos, vamos morrer de depressão, solitários? Isso é coisas para se pensar, mas deixe comentários aí, sugestão para os próximos vídeos. O que vocês acham? Só que de tudo isso, assim, ó, que eu acho que não tem que ter filho para aprender ninguém. A pessoa que gostar de ti, ela vai ficar por ti, assim, contigo, porque quer, não porque por causa de filho.